Olha só, pessoal, essa daqui é a nossa integral do vídeo anterior. Com ela a gente vai aprender um truque muito top para lidar com integrais grandes assim. Então, a uma primeira vista, dando uma olhada assim por cima, a gente pensa que é uma coisa muito complexa, porque eu tenho uma função dentro de outra função, isso aqui compõe a primeira, e ainda por cima multiplicado por uma outra função. Então a gente pensa, caramba, então quer dizer que eu vou ter que usar integral por partes, misturado com substituição? Não é bem assim. Vamos nos recordar da nossa regra anterior. Se a derivada de u com relação ao tempo ao inverso for igual a um número, né, ou seja, uma função constante, a gente pode fazer a integral somente por substituição. Então vamos lá. O que é que a gente tem que fazer? Vamos tentar fazer somente por substituição e ver se vai dar um número ali. Então vamos lá. Como é que vai ficar aqui? Vamos verificar aqui o u se vai acontecer. Então vamos lá, du dt vai ser igual ao quê? T, a segunda, né? T ao quadrado, só que na derivação tem que colocar o 2 lá na frente, então fica 2, né? Ou seja, 2 vezes 2t ao quadrado e eu tiro 1. 2 vezes 2 dá 4t, 2 menos 1, 1. Só que eu não preciso colocar 1, né? O 1 fica subentendido aqui. Então fica 4t. Então a derivada de u, ou seja, a derivada de 2t ao quadrado, vai ser igual a 4t. Só que eu tenho que fazer o inverso dele, né? Então u a menos 1 vai ser igual a 1 sobre 4t. Agora a gente tem que dar uma pensada aqui, ó. A derivada de u ao inverso, nesse caso deu um número ou uma função constante? Não, infelizmente deu 1 sobre 4t. Mas o que é que eu falei? Essa regra tem que ser olhada, tem que ser observada à luz de toda essa integral. Então o que é que a gente vai fazer? Olha só, eu tenho um t aqui fora. Então o que acontece se eu multiplicar o u pelo t? Olha só, eu tenho 1 sobre 4t multiplicado por t. Aqui, ó. Isso aqui o que vai acontecer? Ó? O t ele vai cortar com t, porque tem t em cima e embaixo. Então deu 1 sobre 4. Ou seja, essa integral ela é possível de ser feita apenas com substituição, porque a derivada de u ao inverso multiplicado pelo resto que tem, ou seja, algo externo aqui, resulta em uma função constante. Ou seja, a gente tem que atualizar essa nossa regra aqui. Porque antes a gente não trabalhou com uma função, ainda com funções multiplicando aqui fora. Então, multiplicado pelo... Vou botar resto, né? Vou botar uma letra que dê para entender. O resto ali que está fora, né? Então, se o inverso da derivada de u multiplicado pelo resto ali que está fora der um número, ou uma função constante, né, como queira chamar, é possível de ser feita apenas por substituição. Somente com esse cara aqui. Então vamos lá. Passou no teste, né? Porque a derivada de u ao inverso multiplicado, esse aqui é du ao inverso. Esse cara aqui ao inverso multiplicado pelo resto que está fora lá, né? Que é o t, deu igual ali, né? A uma função constante. Então está aprovado para ser feito somente por integral por substituição. Então vamos lá. Qual é a integral de cosseno? Cosseno é seno. Por quê? Tem que gerar para o sentido anti-horário. Então seno de 2t ao quadrado, ok? Multiplicado por o inverso da derivada, a gente já sabe que dá 1 sobre 4t, multiplicado por t dt. Certo? Mais a área inicial.
Observe que eu já estou metendo a resposta aqui. Então essa integral ela dá seno de 2t ao quadrado. Esses t's aqui a gente já viu que corta. 1 sobre 4 vai aqui para frente. Né? Só corrigindo que esse dt não vem para cá. Mais a constante. Beleza? Então aqui já é a nossa resposta. Então olha só que doideira. Você consegue resolver uma integral dessa aqui, que parecia ser impossível, a partir do conhecimento dessa regra aqui da integral por substituição. Ou seja, resumo da história, a integral por substituição ela é bem mais simples que a integral por partes. Aí no caso, vocês se lembram que a integral por partes ela é boa quando você não consegue juntar a primeira com a segunda. Só que o que acontece? Aqui, graças a essa regra, o resto multiplicado pela derivada de u ao inverso, a gente conseguiu juntar, entre aspas, essa função aqui, essa função. Porque no final das contas tudo foi cancelado e sobrou só um número, e o número eu posso colocar na frente da integral. Né? Então, no próximo vídeo a gente vai fazer mais exemplos ali para tornar isso mais lúcido, né? Que deve ter sido bem interessante até aqui.